o espectro da conexão e da busca por uma solução em meio a essa gelatina é um valioso robô de aferição e do imperativo de disciplinar força a esmo de um rio caudaloso que precisa de diretiva e acudir ao discernimento para essa ação. Em Libertação, no capítulo Valiosa Experiência, André Luiz vai falar um pouquinho sobre um atendente que era professor e fazia um atendimento na via de consulta ao desencarnado para atender a quem ia ali em busca de orientação, de algum remédio e alguma solução para o que vivesse. E vai aclarar que ele tinha uma capacidade de magnetismo diferenciado, mas que ao traficar com essa possibilidade assalariava o desencarnado para lhe oferecer palpite, opinião, de cunho próprio, pessoal, que redundava numa amálgama interesseira e nessa lembrança redundava em prejuízo para tanto quanto se abeirasse para poder receber do seu auxílio. E vai falar de um agravamento de débito por essa conduta deliberada, ao chegar no ambiente, André Luiz com o benfeitor Gúbio localizou um cavalheiro que tinha uma lipotimia anêmica, aqui mais a frisar a perda de consciência, que poderia significar uma diminuição da irrigação sanguínea em vaso do cérebro, na área do córtex ligado à memória
e não uma anemia ligado a uma diminuição de glóbulo vermelho diretamente no sangue como um todo. Vai ter um caso aqui que tem uma moça que está nesse questão da anemia de perda de ferro e que leva à palidez, à fraqueza. Aqui, no caso em tela, esse homem, ele estava por uma fraqueza redundante de percepção pavorosa que ele assimilava. Se alguém estivesse do lado trocando uma ideia com ele, estaria defeso. Ele é que via e era vítima na algema do pavor, do hórrido. E tinha forma ovoide que não era símile a uma outra, sombria, onde vai ser aclarado que ele foi um policial que se refestelava e entrar no quarto escuro e torturar um desventurado da sorte que caísse na sua mão e que essa vibração da vindita desse abandonado da sorte que foi vítima da sua insânia voltava para ele e batia a sua porta. Com isso, ele começou a ter uma acidificação da vida mental, que começou a receber a energia que acumulava na vibração ruim, destrutiva, por ter se entregado à falta de análise da própria ação, que de súbito extravasou pela angústia, pela aflição, pela insegurança, pelo medo. Com isso, houve um esfacelo, uma quebra da imaginosa resistência física dele, num esbarrondo de algo que se achava que tinha condição de se manter de pé. Que pedia uma mudança com esforço perseverante e uma fé para alçar um galgue acima na moral, porque a memória ela tem vida própria.
quando eu lembro algo, existe uma captação, uma fotografia da tela em que situo, que vai refletir o que eu ouvi, o que eu emiti, o que eu decidi e aquilo que estiver sendo feito por mim no momento captativo. E com isso é possível que eu perceba a minha dificuldade, o meu deslize. E a minha consciência vai dizer por mim daquilo. Por isso que quando alguém tem uma atitude desditosa, aquilo volta na mente dela, ela tem a intuição de ter falhado. Mesmo que o outro não diga para ela. Pode ser que ela esteja, inclusive, no enleio do confete fácil, do aplauso alucinante. Mas a reverberação, o eco fotográfico do delíquio, do pentelhesmo em que ela quedou, volta. E ela sabe que está numa situação irregular. Em trabalho espírita, em que eu me propus a uma atividade e procuro dar sequência nisso, isso é da maior gravidade. Porque se eu sou levada por um momento de delinquência, aquilo vai me cobrar centil por centil, via porta dentro do meu cosmo psíquico. E vou saber que estou com uma situação que precisa de retificação e isso redunda em segurança para a prática que eu realizo, dúvida desnecessária, conflito, desarmonia em alguma zona do meu vaso físico menos resistente, que sente aquele impacto em primeiro. Por isso que essa situação, seja para quem for, porque essa é uma condição nossa e que todos precisam buscar, ela não se trai. E quando ocorre de espirrar em cima de mim, uma das consequências é o anestesiamento da minha percepção, que até dificulta a ação retificadora. Por isso eu tenho que querer muito abrir esse caminho da resolução moral para que eu divise a próxima placa. Porque senão até isso fica difícil. Analisar, entrever.
E vai falar de uma moça que ela, no seu ontem, havia se casado e levado o irmão do marido para uma condição de círculo vicioso. Com isso, ela teve o marido suicidado e o cunhado asilou no precipício da loucura. Na vibração da desforra, da fixação galvanizada, haviam interferido na situação dela para que não se casasse de novo. Haja visto que isso estava em acordo. Ela estava saturada de fluido alienígena, subjugada, com interceptação do equilíbrio, da harmonia, da expressão, da fala. No caso dela, em que ela ainda tinha condição de estabelecer o acorde da reação segura, era preciso que ela resistisse. Haja visto que numa intermitência onde eu estou sob tiroteio alienígena e apresento uma possibilidade de reação, é preciso acionar esse gatilho, que é possível por aquele caminho da caridade, da resiliência, da humildade, para lidar com uma sucata que eu atraía e que só modificando a qualidade do meu imã é possível o afastar. Por isso que passa por modificação na minha química moral, na forma como me enxergo, enxergo o outro. Porque essa transformação possibilita uma gama de sinapse, de hormônio, de comando reativo que vai me ajudar a ir em dose homeopática, reabsorvendo equilíbrio. E isso é olhado pelo benfeitor. Quando aquele que está numa situação subjugada reage com resistência. Se eu me entrego inerme ao tombo-tombo, é uma bandeira de desistência que defrauda. Mas se empenho na resistência
Isso abre comporta inabordável a nós de auxílio. Porque estou, em vez do defraude da bandeira da desistência, defraudando a bandeira da continuidade, da boa luta. Aí alguém se conecta comigo e consegue reviabilizar meu cosmo, meu aparato orgânico, minha comunicação endocrinal. Minha deliberação psíquica. E essa interação, ela se faz sentir em detalhe. No cacau dessa semana, teve um episódio que eu havia supracitado um capítulo de No Mundo Maior, que o que eu havia comentado, na verdade, estava em outro. E o cacau estava postado e me veio aquela ideia de que eu tinha trocado. Já tinha passado, eu estava fazendo uma outra atividade e um clarão avisou que para me arrumar, aí na parte de descrição eu coloquei o capítulo correto supracitado. Quer dizer, um detalhe que para mim naquele momento passou despercebido. Mas que o Cristo me avisa, me alerta e eu acolho se quiser. Se tiver buscando aquilo. Desejosa da melhor cota do meu esforço. Depois vai falar de um administrador que mordomiou uma repartição e por esvair a caridade Lídio teve a experiência de duelo mental em serviço que prejudicou o seu sistema circulatório, que é o cosmo fragilizado que ele trazia. Quer dizer, se eu tenho uma vulnerabilidade no meu fígado que está ligado ao meu ontem, quando existe uma anomalia da química moral e uma dificuldade para buscar a harmonização, esse órgão
está na minha batalhão de frente e recebe esse Picasso anômalo e se ressente disso. E foi feita uma orientação para o comércio de ideia que esse médium, fora do corpo físico ali, recebendo alvitre de baixo pendor para a ação, com promessa de regalo e facilidade no cortiço, do transtorno, da ignorância. E esse médium não perceberia patavina daquilo que estava sendo julgado para ludibriá-lo e levar uma informação para cliente que estava ali indevida. Por isso, ele vai dizer que quando o médium ele se deixa controlar de algum modo, é porque ele tinha buscado pela câmbio vil domar espírito que nutria do seu esforço e precipitou em ser tranquilo, controlado por esse espírito. Então, é uma hipoteca que o espírito faz a esse médium, que por sua vez faz o próprio médium afundar como um joguete, uma gelatina na mão desse espírito. No momento houve aquela vaporização fina, tênue, sutil, fiosa, que povoava a atmosfera tímida, acanhada, onde a entidade primitiva, delinquente, retardada, assimilava pelo seu poro a profundo hausto, numa similitude com um encarnado que digere uma proteína e assimila. Isso é uma deserção à luta, onde se transforma em joguete da própria paixão, porque se a virtude é imitável, transmissível, a sombra é epidêmica, contagiosa.
que é o ludibrio da estreiteza da minha percepção. Estou desatrelada nessa assimilação, sem desconfiar do próprio dolo em que mergulho, a esmo. Apago impressão positiva em quem se aproxima, porque ganho dinheiro com essência divina e, por isso, o imperativo é pugnar pelo Espiritismo com Cristo, porque somente o Cristo é o caminho de me precatar e desviar do ruinoso voo, aventura.